Tudo bem? Eu sou o Daniel, estou voltando com essa série de estudos sobre Mateus capítulo 24, verso 15, aonde Jesus declara que quando virdes a abominação entrar no santo lugar, quem ler Daniel entenda. Então, eu estou fazendo uma série de estudos, eu falei sobre o início desse texto, o contexto dele, falei sobre se o terceiro templo está escrito mesmo na Bíblia, depois falei a respeito da importância do templo, e agora estou falando das problemáticas do monte do templo. Então eu vou estar utilizando os de conhecimentos gerais nesse vídeo, entendendo que isso vai estar culminando no próximo vídeo a respeito de como será ou como seria esse acordo de paz, e depois finalizando com um vídeo explicando então Mateus 24, verso 15. Irmãos, com a destruição do templo judaico e Jerusalém no ano de 70, com o general Tito à frente e com suas legiões, que eram árabes, porém tinha uma cidadania romana. Como eu posso te explicar? O Império Romano, ele estava na sua grande, seu grande avanço territorial. E a característica desses romanos não era destruir patrimônios históricos, mas era de mantê-los. Mas havia uma briga, havia uma luta entre árabes e israelenses, que no período que os romanos conquistavam territórios, eles davam cidadania romana para que eles pudessem cuidar dos interesses romanos nos países conquistados. Então, foi assim que aconteceu na Síria, foi assim que aconteceu no Egito, foi assim que aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu? O general Tito, ele deu cidadania aos árabes, esses árabes se tornaram cidadãos romanos, e eles invadiram Jerusalém e destruiu com a cidade. E a prova dessa vitória foi levar a menorá para Roma. E isso você vê nas histórias, principalmente de Flávio Joséfo, o historiador judeu, que foi a testemunha ocular. Entendendo então que Jerusalém foi devastado, o templo devastado, passado o tempo, no sétimo século, surge Maomé com um tipo de uma visão que ele teve de Gabriel, que agora ele tinha um chamado de fazer com que Deus alcançasse as nações. Mas só que esse Deus tinha um nome, que era Alá, e Maomé então passou a ter várias instruções desse anjo Gabriel direto de Allah. E uma das coisas que ele ensinou é que no Monte Moriá não era Isaac que estava sendo sacrificado, mas sim era Ismael. E na ideia de que Ismael estava sendo sacrificado, Alá então veio e mudou ali a história. Então, com o passar do tempo, Maomé ele é elevado, ele é trasladado no lugar aonde Ebraim, que em árabe significa Abraão, foi levado aos céus. Então, com o passado mais 5 anos, no século XVIII, você então vai
ter uma grande, vamos dizer assim, surpresa. Um Hawale, é um nome meio difícil de falar, ele era um dos chefes que trabalhavam junto a um califa, ao Amíades. O Amíades era uma tribo, um clã que tinha divergências entre si concernente ao califado. Eles batiam de frente com os rebeldes iraquianos e ele, como um teólogo, teve uma grande ideia de construir o Domo da Rocha no Monte do Templo e mais à frente uma mesquita de Al-Aqsa. E Al-Aqsa é um lugar sagrado. Então, ele, mais preciso, ele constrói esse Domo da Rocha. Isso foi no século XVIII. Interessante que é no mesmo século que surge o Iluminismo. Então, nesse século, ele constrói o Domo da Rocha no Monte do Templo. E ele, juntamente com Salomão, vai ter uma missão de conciliar a paz com os rebeldes iraquianos para que haja uma compreensão, para que haja uma unidade. Então, nós temos 1000 anos da existência do Domo da Rocha no Monte do Templo, que foi construído em 1023 depois de Cristo. Então, esse lugar passou a ser pertencente aos muçulmanos. E quem tem essa administração deste lugar é a Jordânia. Mas a questão de que o Domo da Rocha ele passa a ser um símbolo islâmico, ele passa também a ser um dos lugares mais sagrados. Porque além de você ter o Meca, você vai ter agora o Monte Moriá, que agora passa a ser Al-Aqsa, passa a ser o lugar de santo, consagrado para o mundo islâmico. Então, todos os países islâmicos têm como visão daquele lugar como seu santuário, o lugar aonde tem a sua presença, a sua confirmação de fé. Então, entendendo que aquele lugar ali pertence ao mundo islâmico, quais são as problemáticas? É que se existe uma vontade, uma ideia de reconstrução do terceiro templo judaico, vai ter um conflito de ideias. Porque naquele lugar, qualquer forma de uma iniciativa do governo israelense pode causar uma intifada. Tanto que, alguns anos atrás, o Ariel Sharon, ele quando visitou aquela esplanada ali do templo, houve uma intifada terrível, porque é uma falta de respeito. Aquele lugar ali não é para o judeu entrar, o judeu não pisa ali, o judeu não ora ali, ali não pertence mais a ele. Então, qualquer meio de uma iniciativa judaica concernente àquele lugar, surge as intifadas. Surge a Guerra Santa, que é uma intifada. Então tem esses problemas todos. Aí você já começa a ver que quando você tem alguma notícia, o templo pode ser reconstruído, aconteceu isso, aquilo, outro, não foi naquele lugar. Tem amigos, e esse amigo, o amigo Rodrigo de Boro, teve também lá em Jerusalém, não viu nenhum pregozinho sendo batido naquele lugar. Até a Aline com Israel também já falou sobre isso. Então, não tem possibilidade nenhuma
porque aquele local ali passou a pertencer ao islamismo. E não é pertencente a um grupo, mas sim de todos os países islâmicos do mundo. E uma das coisas que você precisa entender que existe também alguns conflitos de grupos terroristas. Porque o islamismo, embora que alguns defendam ser uma filosofia, mas também existem os radicais. E em Jerusalém existe um problema muito forte, muito sério, que é o Fatah, que é o Hamas, que é a Jihad Islâmica. E esses grupos, eles estão inseridos em Jerusalém com a sua fé nesse monte e com a sua bandeira palestina. Então, para que exista algum meio de diálogo, Israel primeiro tem que reconhecer que a Palestina precisa ter o seu Estado, precisa ser reconhecido. Então, a problemática é essa. Nós temos grupos terroristas que qualquer iniciativa do governo israelense vai causar o quê? Um mal-estar. Tanto o Hamas, que controla Gaza, quanto o Fatah, que é um regime político que trabalha para a libertação da Palestina, que foi criada em 1950, e fora o Hezbollah, que fica no Líbano. Então você fica com as mãos atadas, porque não tem como você imaginar alguma coisa referente ao Monte do Templo. Olha só outras problemáticas. Além de ter Hamas, Fatah, Jihad Islâmicas, você tem Boko Haram, você tem Al-Qaeda, você tem Estado Islâmico, você tem países que ainda não dialogam com Israel, que não tem um diálogo. Então fica esse problema. Fora os países que não são árabes, como a Indonésia, como a Nigéria, como o Afeganistão, como o Turquequistão, Cazaquistão. Esses países que são islâmicos, eles se unem em prol de uma visão de que o Monte do Templo é muçulmano, porque Maomé foi levado daquele lugar e ali é o Al-Aqsa. Essa é a problemática. No próximo vídeo eu estarei falando como poderá reconstruir o terceiro templo, qual é a ideia, qual é a estratégia para que isso aconteça. Só finalizando, para não esquecer, o governo de Israel ele é isento dessa questão do terceiro templo. Então, quando você ouvir alguma notícia, porque Estados Unidos, União Europeia, ONU quer ajudar o terceiro templo, esquece. Quem está envolvido na questão do terceiro templo são as ONGs e o Instituto do Templo em Jerusalém. O governo de Israel não se envolve nisso. Então, qual vai ser a medida para que isso aconteça? No próximo vídeo eu estarei falando sobre isso. Um forte abraço e Deus abençoe. Escureceu os meus caminhos e não pude te enxergar, e duvidei das minhas certezas e não pude te tocar.
Então voltei pra dentro